Então, pessoal, parece que a lua de mel finalmente acabou e o mercado financeiro acordou para a realidade. Qual realidade? A de que o governo Lula é incapaz de cumprir as suas metas fiscais. Olha só, 95% do mercado financeiro, de acordo com uma pesquisa feita pelo pessoal da Genial Quaest, 95% do mercado financeiro acredita que o governo Lula não vai conseguir zerar o déficit no próximo ano, que é a projeção que o governo fez em seu orçamento, foi a projeção fiscal do governo Lula para o próximo ano, né? E é por isso, inclusive, que o pessoal aqui já retrata esse cenário como sendo uma piora na avaliação do Haddad e sobre a expectativa também da economia. Vamos dar uma olhada aqui a respeito desses números e vamos tentar também descobrir quem é os 5% aí, quem são os 5% do mercado financeiro que ainda acredita que o Lula vai conseguir manter a questão fiscal em ordem, não é? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e ajudar com valores esporádicos, né? Então essa foi uma pesquisa feita aqui pela Genial Quaest, conforme eu falei aí, foi divulgada na terça-feira, dia 19, que é o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e foram entrevistados, então, 87 profissionais de fundos de investimento, pessoal aí do mercado financeiro que trabalha gerindo investimentos de outras pessoas, carteiras e tudo mais, né? Então, esse pessoal aí que tem um conhecimento do mercado financeiro e costumam ter também uma visão de longo prazo, uma visão mais holística da economia, então esse pessoal foi entrevistado, 87 pessoas participaram então aí dessa entrevista e apenas 5% desses profissionais de fundos de investimento aí acreditam que o governo vai conseguir sim zerar o déficit primário da questão fiscal lá da dívida pública e tudo mais no ano que vem, que conforme eu falei é a previsão que está sendo propagada pelo Fernando Haddad, pelo próprio Lula e que está no orçamento fiscal, no orçamento federal de 2024 apresentado pelo governo Lula lá no Congresso Nacional. Apenas 5% desses profissionais acredita que isso vai acontecer de fato. Isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Quem são esses 5% aí de 87 profissionais? Deve dar mais ou menos aí umas 4 a 5 pessoas. 4 a 5 fundos estão sendo geridos por pessoas que acreditam que o governo Lula vai dar certo. Eu acho que esses fundos estão em perigo, não é? Mas não temos aqui o número, o nome, né, das pessoas, naturalmente, questão de sigilo da pesquisa e tudo mais, né? Então, ainda aqui outra questão levantada pela pesquisa, né? Ainda que todas as medidas que o governo Lula anunciou aí que vão ser usadas ou que funcionariam para turbinar, entre aspas, a arrecadação estatal, ou seja, mais impostos e coisas do tipo assim na economia, ainda que tudo isso aí seja aprovado pelo Congresso Nacional e seja colocado em prática, só 14% dos entrevistados acreditam que isso aí, que esse pacote todo, vai de fato levar à zeragem do rombo nas contas públicas. Ou seja, o governo Lula está contando com uma série de medidas que ainda não foram aprovadas, não foram colocadas em discussão, em avaliação pelo parlamento. Então o governo acredita que essa série de medidas vai ser aprovada e que isso vai ser suficiente para cobrir o rombo fiscal no ano que vem, para que as contas fiquem zeradas, então termine aí no 0 a 0 no próximo ano. Então o que o mercado financeiro está dizendo? A maior parte, 95%, acredita que o governo não vai nem conseguir tudo o que ele pretende em matéria de receitas, o que obviamente vai condenar o orçamento na forma como ele foi apresentado atualmente, porque tem um crescimento de receitas substancial, né? Então, uma parte aí total, quase a totalidade do mercado financeiro, 95% acredita nisso. Agora, ainda há uma parte um pouco maior do que esses 5% que acredita no governo Lula, uma parte aí de 14% que acredita que se o governo Lula de fato conseguir aprovar tudo, ele vai conseguir um déficit fiscal aí zero, né? Vai conseguir zerar as contas. Ou seja, 86% dos entrevistados acredita que ainda que o Lula consiga aprovar tudo sem ressalvas do jeitinho que ele planejou, isso não vai ser suficiente, o que é um grande problema, diga-se de passagem. Então, mais ou menos metade dos entrevistados acredita que a taxação de fundos exclusivos vai passar no Congresso Nacional, então isso é mais tranquilo. Agora, a questão aqui dos juros sobre capital próprio, né, o JCP aí, é vista como muito provável só por 27% dessas pessoas aí. Agora, e se der ruim, então, a meta fiscal do governo Lula, se a arrecadação não subir, se ele não conseguir essas medidas, não conseguir aprovar essas coisas e tudo mais,
O que o Lula vai fazer no olhar aí, na expectativa do mercado financeiro, dos entrevistados aqui dos fundos de investimento e tal? 53% deles esperam que o Poder Executivo busque novas medidas com efeito imediato de aumento da arrecadação, eventualmente aí por meio de medida provisória ou algo assim que vai funcionar enquanto o Congresso Nacional não derrube, né? Então eles vão buscar outras formas de arrecadação aí, aumento das receitas. Já 37%, olha, isso aqui é um número muito alto, tá? Esperam um abandono da meta de déficit zero, ou seja, grande parte aqui do mercado financeiro acredita que essa meta é tão irreal que o próprio governo vai abandonar ela muito rapidamente, e 10% deles prevêem um aumento da alíquota de impostos, né? Eu, particularmente, pessoalmente, Gabriel, acredito que o governo Lula vai fazer isso aqui todo. Ele vai buscar novas receitas, vai aumentar impostos e vai chutar a questão do déficit zero, da meta fiscal, para escanteio, não vai querer saber disso. Então, de fato, a lua de mel do mercado financeiro com o governo Lula está acabando, né? Nunca foi grande coisa, essa é a verdade, mas muitos nomes fortes do mercado financeiro fizeram L nas eleições, votaram no Lula e tudo mais. Pense, por exemplo, lá no Pércio Arida, ou então no Armínio Fraga, no próprio Henrique Meirelles e tudo mais, muitos dos quais pularam fora do barco logo depois das eleições, antes do Lula assumir o mandato, né? Então é claro que não havia assim um grande apoio massivo do mercado financeiro em relação ao Lula, mas de fato, depois que ele começou o seu governo, depois que ele mostrou as suas garras, né? Não que elas estivessem escondidas, é claro, mas depois que ele começou a mostrar o que ele veio, o mercado financeiro começou a desacreditar de fato. Antes aí, no começo do ano, o pessoal acreditava mais no governo, tinha uma avaliação positiva do Lula maior. Em julho desse ano, na metade do ano, essa avaliação era de 20% aí de positivo para o governo Lula em matéria econômica. Atualmente, agora em setembro, de acordo com essa pesquisa aí da Quaest, né, só 12% do mercado financeiro acredita que o governo Lula está fazendo um bom governo, né? Mas realmente quem está derretendo na avaliação do mercado financeiro, quem está perdendo totalmente sua credibilidade é o Fernando Haddad, não tenha dúvidas disso, né? Dá uma olhada aqui nesses números, por exemplo. Havia aí, entre maio e julho, né, na pesquisa feita aí entre maio e julho, uma avaliação positiva grande naquela época, ele chegou a ter 65% de aprovação do mercado financeiro, ou seja, criando uma dicotomia entre Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e o Lula, o restante do governo Lula, como se o mercado financeiro acreditasse que o Fernando Haddad era uma coisa boa, uma coisa positiva, e o governo Lula estava caminhando para outro lado, não estava ouvindo o seu ministro da Fazenda. Agora a realidade também começou a ser aceita pelo mercado financeiro. Veja só esses números. A aprovação dele aqui, o pessoal que avalia como positiva, a gestão dele da pasta da Fazenda caiu de 65% para 46%, praticamente 20% de julho para cá, né? Sendo que a avaliação negativa dele, pessoas que consideram negativa, ruim a gestão dele, essa avaliação subiu de 11% para 23% também nesse período. Já quem acha que o Titanic está indo para o iceberg, vai bater no iceberg em breve, ou seja, quem acha que a direção econômica está no sentido errado, né, que o sentido econômico do Brasil está, de fato, indo de encontro aí a um iceberg, né, quem acha isso aí, o número dos que acreditam nessa possibilidade muito real, diga-se de passagem, também disparou de julho para cá, de julho até setembro, né? Eram 53%, mais da metade já do mercado financeiro, que acreditava que a economia está indo para o buraco, né? Agora isso aí são 72% que acreditam nisso, quase 3 em cada 4 pessoas do mercado financeiro, né? E quem acredita que, sabe-se lá por qual motivo, que a economia está na direção certa, né? O número desses crédulos, né, desses aí fiéis ao governo Lula, caiu de 47% para 28%, realmente despencou totalmente. Sendo que a maior parte, aí, 57% dos entrevistados, acredita que o grande problema da economia hoje é a falta de uma política fiscal que funcione. É aquela questão, sabe-se lá por qual motivo o mercado financeiro viu com bons olhos a questão do arcabouço fiscal que foi apresentado pelo governo Lula
como uma alternativa ao teto de gastos, o que obviamente não faz sentido. O teto de gastos era uma ferramenta muito mais eficaz para controlar o ímpeto socialista do Lula, aquela vontade dele de destruir a economia com gastança de dinheiro, impressão de dinheiro e coisas do tipo aí, né? Então, colocava um freio no governo Lula naturalmente. Pode ter certeza que 2023 teria sido, até o momento, né, muito pior se o Lula não tivesse o freio do teto de gastos sobre ele ainda. Então, sabe-se lá por qual motivo? O mercado estava empolgado com o arcabouço fiscal. Mas quando a coisa foi apresentada, foi levada para o Congresso Nacional e todo mundo começou a ver para onde que estava caminhando essa história, bem, aí todo mundo perdeu a fé realmente nessa questão fiscal no governo Lula. E como resultado, a questão da confiança por parte do mercado financeiro também acabou sendo impactada, né? A pesquisa da Quaest indicou que lá em julho, 40% dos entrevistados não confiavam pouco ou nada no Fernando Haddad. Agora esse número caiu para 48% e só 10% aí confiam muito no Fernando Haddad. Sabe-se lá por qual motivo, né? Já em relação ao Lula, a coisa é muito mais realista, né? Ainda que os números pareçam ter melhorado um pouco aí, a verdade é que mais de 90% do mercado financeiro acredita, aliás, não acredita de forma alguma no presidente Lula, e os que acreditam, confiam muito nele, 2% apenas do mercado financeiro. É um cara que não tem nenhum tipo de credibilidade com o mercado, né? Esses números aqui, naturalmente, são uma correção de uma situação estranha que estava acontecendo. Eu tratei isso em outros vídeos aqui do canal, não entendi o otimismo do mercado financeiro e era evidente que haveria uma correção de todo esse otimismo aí na medida em que o governo Lula fosse mostrando realmente aí suas reais intenções para o Brasil. E agora estamos vendo números cada vez mais de acordo com isso, com a realidade que nós temos hoje. Minha grande curiosidade aqui é apenas saber quem são 5% aí que acreditam que o governo Lula vai entregar um déficit zero no ano que vem, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.